Começa agora o Diário de Notícias. Hoje é terça-feira, dia 15 de abril de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Bolsonaro publica vídeo nas redes sociais e agradece o apoio dos brasileiros. Ucrânia apresenta ao mundo os chineses capturados na guerra. População do Japão volta a cair e país enfrenta crise de taxa de natalidade. Mãe de bebê sequestrada dá 5 versões à polícia. E o relatório que mostra os impactos da mudança climática na Europa. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais caminhando no hospital como parte das sessões de fisioterapia. Ele segue internado para se recuperar de uma cirurgia para corrigir complicações abdominais em decorrência da facada sofrida em 2018. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro segue se recuperando da cirurgia do último domingo no hospital DF Star. Ele publicou um vídeo caminhando pelos corredores do hospital com a ajuda de aparelhos e também dos médicos que o atendem. A equipe médica informou que Bolsonaro passa por fisioterapias motoras, com pequenas caminhadas e trabalhos de respiração. Os médicos disseram ainda que a recomendação é de não receber visitas e também que não há data para a alta da UTI. O ex-presidente afirmou que, dentre todas as cirurgias realizadas em decorrência da facada que levou durante a campanha presidencial de 2018 em um comício em Minas Gerais, o procedimento mais recente foi o mais invasivo que aconteceu. No ex, antigo Twitter, Bolsonaro também agradeceu o carinho e as orações que vem recebendo. O líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, protocolou o pedido de urgência para levar ao plenário o projeto de anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Inicialmente, a intenção do partido era protocolar o requerimento com 280 assinaturas, mas diante da possibilidade de parlamentares recuarem, Sóstenes decidiu mudar a estratégia. O líder do PL se refere à articulação do governo contra o projeto da anistia. O Planalto vinha, desde a semana passada, tentando convencer parlamentares a retirarem suas assinaturas do requerimento. De acordo com Sóstenes, o governo Lula conseguiu retirar uma das assinaturas. Pelo menos 50% dos deputados do União, PP e PSD, siglas que têm ministérios na esplanada, assinaram o pedido para agilizar a tramitação do projeto, que pretende isentar o ex-presidente Jair Bolsonaro, os seus aliados e os presos de 8 de janeiro das responsabilidades pelos supostos atos golpistas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu todos os processos na Justiça que tratam da chamada pejotização. O STF não informou quantos processos serão suspensos após a decisão do ministro Gilmar Mendes. A decisão foi tomada após o Supremo ter reconhecido, em votação terminada no último sábado, a repercussão geral do assunto. Isso quer dizer que os ministros selecionaram um processo do tipo para que seu desfecho sirva de parâmetro para todos os casos semelhantes, unificando o entendimento da justiça brasileira como um todo. A discussão sobre o tema acontece desde 2018, quando o país era presidido por Michel Temer. Na ocasião, o Supremo decidiu, por maioria, liberar as empresas brasileiras, privadas ou públicas, para terceirizarem até mesmo suas atividades fim, e não só serviços de apoio como limpeza e vigilância. O ministro Gilmar Mendes pediu que o tema tivesse repercussão geral, e o plenário concordou por maioria em discutir uma tese sobre o assunto que deve nortear todas as decisões do judiciário acerca da pejotização. Só o ministro Edson Fachin foi contra a repercussão geral. Ele defende a interlocutores que o Supremo não deve se envolver em assuntos da Justiça do Trabalho, um ramo especializado do judiciário que resolve conflitos entre empregados e empregadores. O Chile apresentou um plano de obra chamado Corredor Bioceânico, uma estrada que busca unir o norte do país com o Brasil, a Argentina e também o Paraguai. Esse projeto deve criar uma nova rota comercial entre o Atlântico e a região da Ásia. O
O projeto, discutido há mais de 10 anos, terá extensão de mais de 2.400 quilômetros. O valor dos investimentos não foi revelado. E a Ucrânia mostrou ao mundo 2 chineses capturados lutando ao lado das forças russas na região de Donetsk. Eles estiveram em uma coletiva de imprensa em Kiev. O governo ucraniano revelou os 2 cidadãos chineses capturados lutando ao lado das forças russas na região leste de Donetsk, na Ucrânia. A prisão da dupla foi anunciada na última terça-feira, após um confronto que teria envolvido um total de 6 soldados chineses. Diante de jornalistas de todo o mundo, os prisioneiros disseram: espero que a China possa me trocar com a Rússia e a Ucrânia e me trazer de volta para a China. Aos meus compatriotas que querem se juntar à guerra na Ucrânia, quero dizer, não participem desta guerra. O que a Rússia nos disse são todas mentiras, tudo falso. A Rússia não é tão forte quanto diz, e a Ucrânia não é tão fraca quanto dizem. Quando você realmente participa da guerra, quando chega o momento da luta, você descobre que é tudo mentira. Os 2 ainda deram detalhes sobre o recrutamento. Eu estava de férias na época e planejava viajar para a Rússia por meio mês. Eu não sabia que estava indo para o exército, mas por causa da minha ganância pessoal, por causa do dinheiro, por várias razões, caí na armadilha do exército. Eu vi os anúncios de recrutamento em alguns aplicativos chineses, como Kaishou e Douyin. Como essas plataformas têm um grande número de visualizações, haverá muitos pequenos influenciadores, e alguns deles podem se especializar em postar isso. Na sexta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que centenas de cidadãos chineses lutam ao lado das tropas russas na Ucrânia. Segundo ele, dias antes o governo havia identificado 155 chineses destacados na linha de frente com as forças de Moscou. A Rússia negou as afirmações e a China pediu que as 2 partes em conflito deixem de fazer comentários irresponsáveis. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, na Casa Branca. Bukele afirmou que está disposto a ajudar com a imigração. Uma reunião descontraída. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu seu colega de El Salvador, Nayib Bukele, a quem agradeceu por ter aprisionado centenas de imigrantes deportados por Washington. O republicano não escondeu seu desejo de expulsar mais pessoas para o país da América Central, incluindo cidadãos americanos. O maior número possível. E eu apenas perguntei ao presidente sobre esse enorme complexo prisional que ele construiu. Eu disse, você pode construir mais, por favor? Bukele, que estava muito feliz e ansioso para ajudar, disse a Trump que ele tem que libertar 350 milhões de americanos de criminosos, mas que para isso ele deve prender alguns. Ambos os líderes, em guerra contra as gangues, concordaram com o destino do migrante salvadorenho Kilmar Ábrego Garcia, deportado por engano, segundo o governo americano. O sistema de justiça dos Estados Unidos está pedindo ao governo que facilite trazê-lo de volta, mas a Casa Branca discorda e o presidente salvadorenho descartou tomar a iniciativa. Como posso enviá-lo de volta para os Estados Unidos? Como se ele estivesse entrando clandestinamente nos Estados Unidos? Claro que não vou fazer isso. A pergunta é absurda. Como posso contrabandear um terrorista para os Estados Unidos? Não tenho o poder de mandá-lo de volta para os Estados Unidos. O governo Trump enviou centenas de imigrantes irregulares, a maioria venezuelanos, para uma mega prisão salvadorenha de alta segurança, invocando a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, que até então só havia sido usada em tempos de guerra. Washington os acusa sem provas de fazerem parte de gangues. Um grupo norte-americano entrou com uma ação judicial para bloquear as tarifas recíprocas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A ação foi movida no Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos para bloquear a aplicação de tarifas sobre os parceiros comerciais estrangeiros e argumenta que o presidente ultrapassou a autoridade. Segundo informações, o grupo agiu em nome de 5 empresas americanas que importam produtos de países alvo das tarifas.
Além dessa ação, o governo Trump enfrenta uma ação semelhante no Tribunal Federal da Flórida, onde um pequeno empresário pediu a um juiz para bloquear as tarifas impostas à China. A Agência de Comércio e Desenvolvimento da ONU também pediu ao governo Trump que considere excluir as economias mais pobres das tarifas recíprocas. Segundo a agência, o tarifaço teria impacto mínimo nos objetivos da política comercial do país. A China ordenou que as companhias aéreas nacionais suspendam todos os recebimentos de aeronaves da fabricante americana Boeing. A agência Bloomberg anunciou nesta terça-feira que a China ordenou que suas companhias aéreas não recebam mais entregas de jatos da americana Boeing. A medida é uma resposta à decisão dos Estados Unidos de impor tarifas sobre produtos chineses em meio a uma crescente guerra comercial entre Pequim e Washington. A China também pediu às companhias aéreas do país que interrompessem todas as compras de equipamentos e peças de aeronaves de empresas americanas. O presidente americano Donald Trump impôs tarifas de até 145% sobre a maioria das importações da China. Pequim contra-atacou com tarifas de 125% sobre as importações dos Estados Unidos. As sobretaxas alfandegárias impostas por Pequim aumentam o custo das aeronaves e peças de reposição fabricadas nos Estados Unidos. As companhias aéreas chinesas dificilmente conseguiriam arcar com esse custo adicional. Segundo a Bloomberg, o governo chinês também considera ajudar as companhias aéreas que alugam aviões da Boeing e enfrentam custos mais altos. Donald Trump fez das tarifas uma pedra angular de sua política econômica e uma importante ferramenta diplomática para extrair concessões de outros países. O magnata republicano impôs uma tarifa universal de 10%, mas suspendeu tarifas mais altas para dezenas de parceiros comerciais por 90 dias, mantendo a pressão sobre a China. O presidente chinês Xi Jinping alertou na segunda-feira que o protecionismo não levará a lugar nenhum e que em uma guerra comercial não há vencedores. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, disse estar satisfeito sobre as negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear da República Islâmica, mas não garante que os países vão chegar a um acordo. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, expressou satisfação nesta terça-feira com as recentes negociações com os Estados Unidos. Entrar em negociações é uma decisão e um movimento que foi tomado e está sendo implementado e foi bem executado nos primeiros passos. Além disso, de agora em diante, deve ser seguido com cuidado. As linhas vermelhas estão claras para nós e para o outro lado. As negociações podem ou não chegar a uma conclusão. Mas também destacou sua desconfiança em seus interlocutores. Estamos muito pessimistas em relação ao outro lado e não o aceitamos. Conhecemos o outro lado, mas estamos otimistas quanto às nossas próprias capacidades. Sabemos que podemos fazer muitas coisas. Representantes do Irã e dos Estados Unidos, que não mantêm relações diplomáticas desde 1980, discutiram o programa nuclear de Teherã no sábado, mediados pelo Sultanato de Omã. Segundo Khamenei, as negociações correram bem nos estágios iniciais. Teherã e Washington concordaram em continuar as negociações em 19 de abril, com a mediação de Omã na capital do país, Mascate. Na segunda-feira, o presidente americano Donald Trump reiterou suas ameaças de lançar um ataque militar contra as instalações nucleares do Irã se a diplomacia falhar, chamando os iranianos de radicais que não podem possuir bombas atômicas. Os Estados Unidos e outros países ocidentais suspeitam que o Irã quer se equipar com armas nucleares, mas Teherã rejeita as acusações e defende seu uso para fins civis, especialmente a energia. Uma juíza americana interrompeu os planos de Donald Trump para mais de 500 mil de imigrantes. A magistrada bloqueou a decisão de Donald Trump que cancelava o status legal dessas pessoas nos Estados Unidos. Uma juíza federal bloqueou o cancelamento do status legal nos Estados Unidos de mais de 500 mil imigrantes da Venezuela, Cuba, Nicarágua e Haiti em um novo revés para o governo do presidente Donald Trump.
A decisão de uma juíza distrital em Boston representa a ordem judicial mais recente contra as medidas de Trump para ordenar deportações em massa, em particular de latino-americanos. Em março, o governo anunciou que trabalhava para revogar o status legal de 532 mil imigrantes que entraram nos Estados Unidos sob um programa lançado pelo ex-presidente Joe Biden em outubro de 2022. O programa permitia a entrada nos Estados Unidos de até 30 mil migrantes dos países mencionados, com um histórico ruim na área de direitos humanos, a cada mês durante 2 anos. A decisão judicial afirma que a administração Trump atuou com base em uma interpretação equivocada da lei de imigração, ao contemplar a expulsão acelerada de pessoas sem a cidadania americana que entraram ilegalmente nos Estados Unidos, mas não aqueles com autorização para estar no país. Com a revogação proposta por Trump, os imigrantes perderiam efetivamente sua proteção legal a partir de 24 de abril. O republicano prometeu, durante a campanha eleitoral, deportar milhões de imigrantes sem documentos. Recentemente, ele invocou uma antiga lei de 1798 para expulsar centenas de supostos membros da gangue de origem venezuelana, Tren de Aragua, para uma prisão em El Salvador. O Ministério do Interior do Japão anunciou que a população caiu para 123 milhões de pessoas em outubro do ano passado. A população do Japão caiu para 123.800.000 pessoas em outubro de 2024, com uma queda anual de 550 mil. De acordo com o Ministério do Interior do país oriental, a tendência marca o 14º declínio anual consecutivo. Sem a contribuição dos estrangeiros, o declínio é ainda maior, com uma diminuição de 898 mil pessoas, chegando a 120.300.000 japoneses. Este é o declínio mais acentuado já registrado desde que o governo começou a coletar dados em 1950. A taxa de natalidade do Japão é uma das mais baixas do mundo, o que leva a uma diminuição da população ativa, a baixa de consumo e a dificuldades no recrutamento de pessoas para as empresas. O governo acredita que a taxa de natalidade continua diminuindo porque muitas pessoas que querem criar filhos não conseguem realizar seus desejos. Muitos jovens japoneses retardam o casamento e a ideia de ter filhos por vários motivos, desde a insegurança no emprego até a mudança de valores sociais que dão menos importância a esse tipo de união. Embora o Japão tenha mudado seu foco para jovens estrangeiros trabalhadores, o país mantém uma política de imigração rigorosa, permitindo apenas a entrada temporária de trabalhadores estrangeiros. Para minimizar a queda populacional, o governo tem tentado aumentar o salário dos jovens e, ao mesmo tempo, oferecer um apoio à educação dos filhos. O presidente chinês Xi Jinping chegou ao Vietnã na primeira parada de uma turnê pelo Sudeste Asiático. O presidente da China, Xi Jinping, deu início a uma viagem pelo Sudeste Asiático com o objetivo de fortalecer as relações comerciais regionais e compensar o impacto das tarifas dos Estados Unidos. Xi afirmou que o protecionismo não leva a lugar nenhum e busca se apresentar como um parceiro confiável e estável, em contraste com o errático Donald Trump, que iniciou uma ofensiva comercial sem trégua com novas tarifas até contra parceiros econômicos. O presidente chinês desembarcou no Vietnã, a primeira etapa da viagem, que também vai passar por Malásia e Camboja. Pequim classificou a turnê como de grande importância para a região. As novas tarifas impostas pelos Estados Unidos à China no âmbito da ofensiva protecionista adotada por Trump somam 145%. A medida abalou os mercados mundiais e levou a China a impor taxas de 125% para os produtos americanos em retaliação. O governo chinês anunciou um aumento de 12,4% nas exportações em termos anuais no mês de março, resultado que supera as expectativas dos analistas. O Sudeste Asiático é fundamental para as exportações chinesas. No ano passado, os países da Associação de Nações do Sudeste Asiático foram os principais destinos das mercadorias chinesas, com um total equivalente a 3,4 trilhões de reais em produtos. O Vietnã e a Malásia, que fazem parte da turnê, se destacam como dois dos maiores destinos das exportações chinesas. Mesmo com as disputas territoriais no Mar do Sul da China, Pequim e Hanoi mantêm relações econômicas estreitas. Apesar disso, o Vietnã compartilha com os Estados Unidos a preocupação com a crescente agressividade da China neste disputado mar.
A Organização dos Produtores de Petróleo divulgou nesta semana que o consumo de petróleo vai aumentar menos do que o esperado neste ano. A alta oferta pode forçar a queda do preço dos barris. A OPEP revisou ligeiramente para baixo a previsão de crescimento da demanda por petróleo para 2025, principalmente devido às tarifas dos Estados Unidos. O cartel espera que a demanda global por petróleo bruto aumente em uma média de 1.300.000 barris por dia este ano, acima dos 1.400.000 previstos em março, atingindo um total de 105,05. A demanda de petróleo bruto em 2024 foi de 103,75 mil barris por dia. Espera-se que o crescimento da demanda global em 2025 seja impulsionado pela China e pela Índia. Nos países da OCDE, a demanda por petróleo deverá estar sob pressão devido ao provável impacto das novas tarifas dos Estados Unidos sobre as importações. A demanda por petróleo nas Américas no segundo trimestre deverá cair 70 mil barris ao dia em comparação a 2024. Ao mesmo tempo, espera-se que os países europeus da OCDE vejam a demanda cair em 20 mil barris por dia, enquanto a região Ásia-Pacífico da OCDE deve permanecer estável. Essas regiões devem apresentar recuperação no segundo semestre do ano, concentrada no terceiro trimestre. No próximo bloco, mãe de bebê sequestrada dá 5 versões à polícia e polícia não descarta assassinato. O Ministério Público denuncia Pablo Marçal por ataques contra Tabata Amaral. Um carro voou de uma altura de 12 metros após o motorista errar o caminho na Indonésia. Segundo informações, o homem estava indo para casa de um amigo e seguindo o Google Maps, mas se confundiu após o aplicativo mudar a rota. Um vídeo mostra o exato momento em que o veículo ultrapassa uma abertura e cai de um viaduto inacabado. O motorista e uma passageira sobreviveram. Os delegados que investigam o suposto sequestro de uma bebê de 15 dias de vida informaram que a mãe da criança deu 5 versões sobre o desaparecimento da recém-nascida. Em entrevista coletiva, os delegados Igor Diego e João Marcelo disseram que Eduarda Silva, de 22 anos, afirmou inicialmente que a filha dela havia sido sequestrada na rodovia, por 3 homens e uma mulher em um carro. Mas depois de ser confrontada com informações de testemunhas e imagens, ela deu mais 4 versões. A última versão foi de que 2 homens teriam invadido a casa da família e estuprado a mãe, raptando a criança em seguida. Essa versão também foi descartada pela polícia. O delegado João Marcelo disse que nenhum vizinho ouviu nada e que também não houve gritos. Segundo ele, as câmeras de segurança não mostraram nada nesse sentido. A operação montada para encontrar a bebê fez buscas no perímetro próximo à residência da família, com cães farejadores e drones, na tentativa de encontrar o corpo da criança. As buscas foram feitas em cisternas e até em latas de lixo. O pai da recém-nascida, Jaelson da Silva Souza, estava fora de casa a trabalho há 1 mês, por isso não conheceu pessoalmente a filha. Ele e a mãe da bebê também têm um menino de 5 anos. Motorista em uma empresa no município de Santa Mercedes, em São Paulo, Jaelson Souza soube do sequestro da filha por um colega de trabalho e conseguiu ajuda da empresa para viajar a Alagoas de avião para acompanhar as buscas. E na tarde desta terça-feira, o corpo da bebê Ana Beatriz foi encontrado no quintal da casa da família, na cidade de Novo Lino. O corpo estava dentro de um pote de sabão em pó, enrolado em um saco plástico e escondido em um armário. O advogado da família acionou a polícia após convencer a mãe a dizer onde estava o corpo da filha. A polícia não sabe se o bebê morreu de causas naturais ou se foi assassinada. Uma mulher de 31 anos foi atacada e morta pelo próprio cachorro, um pitbull, na cidade ocidental, no Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, os vizinhos mataram o cão a pauladas para evitar novos ataques. A polícia informou que a vítima apresentava ferimentos graves na região do pescoço, além de ter perdido muito sangue. A companheira da vítima vai prestar esclarecimentos à polícia para explicar como tudo aconteceu. A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito sobre o desaparecimento e a morte do professor de inglês Sam Lewis. Ele sofreu um corte ao tentar pular uma mureta e foi atropelado por um carro. O turista norte-americano viajou ao Rio de Janeiro para o carnaval e acabou atropelado ao atravessar na rodovia Washington Luiz, na Baixada Fluminense.
As imagens de câmera de monitoramento mostram o momento em que Sam atravessa a rodovia onde não é permitida a passagem de pedestre. Após cruzar a primeira metade da estrada, Sam sobe na grade que fica na mureta central. Após alguns segundos, ele parece saltar. Na sequência, ele é atingido por um carro que não prestou socorro. A delegada Daniele Bulos, da Delegacia de Atendimento ao Turista, afirmou que houve um acidente, já que Sam tentou pular uma grade, se desequilibrou e foi atropelado. De acordo com o laudo de necrópsia do IML de Duque de Caxias, a causa da morte foi hemorragia interna e externa, laceração do períneo com lesão vascular e fratura do sacro ilíaco. O motorista ainda não foi identificado e pode vir a responder por homicídio culposo. O Ministério Público de São Paulo denunciou o empresário Pablo Marçal por ataques contra a deputada federal Tabata Amaral durante a pré-campanha à Prefeitura de São Paulo no ano passado. Segundo o Ministério Público, Marçal atribuiu a Tabata um fato falso com a intenção de prejudicar a imagem dela perante o eleitorado paulistano. Marçal havia feito um comentário sobre o pai da deputada e disse que o pai de Tabata morreu após ela viajar para os Estados Unidos. O empresário afirmou que o pai dele também foi alcoólatra, mas que a família ajudou e o tirou do alcoolismo. À época, Tabata desmentiu Marçal, chamou o ataque de nojento e perverso e afirmou que estava no Brasil quando perdeu o pai aos 17 anos. De acordo com a denúncia, o comentário teve ampla repercussão e o vídeo já soma mais de 850 mil visualizações nas plataformas digitais, além de ter sido replicado pela imprensa e nas redes sociais. O promotor Kleber Masson solicitou à Justiça que seja fixado um valor mínimo de indenização por danos morais causados à vítima, com base no artigo 387, inciso 4, do Código de Processo Penal. Um homem de 22 anos foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça da acusação de estupro de vulnerável. Ele mantinha uma relação com uma menina de 13 anos. Segundo o tribunal, a análise incluiu fatores como o consentimento da adolescente, o conhecimento e a autorização dos pais, além da diferença de idade entre os envolvidos, que não foi considerada excessiva. O professor de Direito Penal André Adriano Nascimento defende a decisão. Para o especialista, o STJ tomou cuidado para que a decisão não se torne uma regra geral, mas sim uma exceção para um caso concreto que já apresentava uma flexibilização natural da norma. A legislação brasileira é clara. Manter relação sexual com menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, crime com pena de 8 a 15 anos de prisão. Apesar de ilegal, o casamento infantil ainda é uma realidade no Brasil. Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, cerca de 12 mil casamentos com menores são registrados anualmente. Desde 2019, a união civil só é permitida para adolescentes a partir dos 16 anos, com a exigência de autorização dos pais. E a seguir, a Europa registra recordes de calor e uma tempestade de areia que afeta a vida de milhares de iraquianos. As mudanças climáticas geram efeitos expressivos no clima global. Uma amostra disso foi o ano de 2024 na Europa, que registrou recorde de calor. O ano de 2024 na Europa foi de recordes de calor e das piores enchentes em mais de uma década, o que evidencia o contraste dos eventos extremos da mudança climática. Da cheia do rio Danúbio às inundações devastadoras na região espanhola de Valência, as chuvas colocaram a rede fluvial da Europa à prova. O ano passado foi um dos 10 mais chuvosos no continente desde 1950, de acordo com o Observatório Copérnicos em um relatório publicado em colaboração com a Organização Meteorológica Mundial nesta terça-feira. As enchentes mais intensas desde 2013 afetaram 413 mil pessoas e causaram a morte de pelo menos 335. Os danos são avaliados em 18 bilhões de euros, o equivalente a cerca de 116 bilhões de reais. Os desastres aconteceram no ano mais quente já registrado no mundo. De acordo com especialistas, um planeta mais quente que acumula mais água na atmosfera sofre chuvas mais violentas e inundações, uma ameaça que pesa particularmente sobre a Europa. No início de 2024, todos os meses tiveram enchentes significativas no continente. Janeiro no Reino Unido, fevereiro no norte da Espanha, março e maio no norte da França e junho na Alemanha e Suíça. Os casos confirmam as projeções dos especialistas climáticos do IPCC, que afirma que a Europa é uma das regiões em que o risco de inundações vai aumentar devido ao aquecimento global.
Desde a década de 1980, a Europa vem se aquecendo 2 vezes mais rápido do que a média mundial. Imagens registradas nesta semana mostram uma nuvem de poeira amarela e sujeira se aproximando de cidades iraquianas. Segundo autoridades locais, cerca de 1.800 pessoas precisaram de atendimento médico por conta da poluição. Uma tempestade de areia no centro e no sul do Iraque enviou mais de 1.800 pessoas para hospitais com problemas respiratórios. O balanço foi apresentado por autoridades sanitárias após o fenômeno ter sido registrado em diferentes províncias do país. Os aeroportos de Najaf e Basra, no sul do Iraque, foram fechados temporariamente, enquanto a tempestade de areia, a maior deste ano, obscurecia a visibilidade em uma nuvem alaranjada assustadora. Os serviços meteorológicos informaram que a visibilidade ficou em menos de 1 quilômetro, mas a situação deve se dissipar gradualmente na manhã de terça-feira. O Iraque, que enfrenta o calor escaldante do verão e tempestades de areia regulares, é, de acordo com a ONU, um dos 5 países mais afetados por alguns efeitos das mudanças climáticas. Os moradores da província de Mutana foram os mais atingidos, com pelo menos 700 casos de asfixia registrados em hospitais da região. Na província de Najaf foram hospitalizadas mais de 250 pessoas, enquanto na província de Diwana foram pelo menos 322 pacientes, incluindo crianças. O Ministério do Meio Ambiente alertou que o país pode esperar um número crescente de dias de poeira nas próximas décadas. Os peruanos lamentaram a morte do ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Mário Vargas. Sentimentos de tristeza e orgulho eram expressados por moradores de Lima e também pela família do escritor. O Peru acordou nas bandeiras a meio mastro, em sinal de luto nacional, em homenagem ao ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa. O escritor de obras-primas como A Cidade e os Cachorros e A Festa do Bode morreu na véspera, em Lima, aos 89 anos. O assunto dominou as capas dos principais jornais do país e as rodas de conversa pela capital peruana. E me merece muito respeito esse senhor. Merece todo o meu respeito este senhor, pelos trabalhos que ele fez e espero que todos se lembrem dele como um grande escritor que ele foi. Um grande literato que ha sido. Como era de se esperar, homenagens também foram registradas nas vitrines das livrarias da cidade. Vargas Llosa e seu trabalho me ajudaram muito a entender melhor a identidade do peruano. E também me ajudou muito nesse sentido a descobrir essa identidade mais fortemente em mim. Álvaro Vargas Llosa, filho do escritor, fez um pronunciamento em nome da família, sem indicar a hora ou as causas da morte, apesar de ser sabida sua saúde debilitada desde que voltou da Espanha em 2024. Mis hermanos Gonzalo y Morgana e eu mesmo queremos agradecer infinitamente. Meus irmãos Gonzalo e Morgana e eu queremos agradecer infinitamente as expressões de afeto que nos chegam de todo o Peru, de amigos, de pessoas conhecidas e de pessoas anônimas que amavam e admiravam meu pai. Gratidão às mensagens de condolências que estão chegando até nós de todo o mundo. Recebemos mensagens de toda a América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia e Oriente Médio. Hemos recibido mensajes de toda a América Latina, de los Estados Unidos, de Europa, del Asia, del Medio Oriente. Álvaro acrescentou que o corpo de seu pai foi velado de maneira privada por desejo expresso de Vargas Llosa e será cremado. E o Diário de Notícias desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Daqui a pouquinho, a partir das 8, tem a transmissão do culto de batalha espiritual com a continuação do jejum da graça da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional com o Bispo Sônia Hernandes. E amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado acessando no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Uma boa noite para vocês e até amanhã.